A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Mais uma vez, estamos transmitindo o Jornal do Boris de Ubatuba. Você vê aí o Oceano Atlântico, as montanhas que são em torno de Ubatuba e o tempo ainda resiste à tentativa do sol de chegar a esta cidade. Ubatuba está lotada, muita gente, ruas principais, estradinhas lotadas de veículos e o pessoal usando a praia mesmo com esse tempo instável. A temperatura está amena, deve estar por volta de 21 graus, né? E nós estamos, na verdade, de qualquer maneira, sentindo prazer com essa beleza natural do litoral norte brasileiro, uma das praias mais bonitas do mundo. Ubatuba é realmente um espetáculo para os olhos e uma oferenda ao nosso cérebro, né? À nossa mente, de beleza e de brilho. Não tem muito brilho hoje, o dia está cinzento, mas mesmo assim você tem um mar calmo e você tem a beleza de Ubatuba. Aqui é uma baía, as águas normalmente são calmas, mas a beleza não tem alteração com nuvens ou sem nuvens. É sempre belo, belíssimo, nota mil. Vamos ao noticiário. Vou abrir com o Estadão. O Estadão hoje lança uma denúncia. Aqui, olha aí. Cunhada de Toffoli diz que marido nunca foi dono de resort. Olha a minha casa. Em endereço residencial em Marília, está registrada a sede de empresa que vendeu o hotel Taiaiá. Ministro não se manifestou. Aí tem a casa, a cunhada que comprou a casa, 25 anos para pagar e tudo, nem sabia que a casa abrigava, pelo menos formalmente, a sede desse resort. Olha a legenda aí. Casa da família de Dias Toffoli em Marília consta como sede da Marit, que chegou a ser sócia do resort de luxo Taiaiá. E aí tem foto abaixo do resort, dá uma espiadinha, é muito bonito realmente essa foto aqui. Deixa eu só ler para você as primeiras declarações, as declarações dessa cunhada. A Maridit Participações, empresa dos irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli, que chegou a ter 1/3 de participação no resort de luxo Taiaiá, no Paraná, tem como sede uma casa em Marília, informam Pedro Augusto Figueiredo, Taba Benedito e Luiz Vassalo, que são os repórteres. A casa em estado precário de conservação é de José Eugênio Dias Toffoli, irmão do ministro, que aparece como diretor-presidente da empresa. Questionada, Cássia Pires Toffoli, mulher de José Eugênio, que é irmão do ministro Toffoli, diz que nunca soube que sua casa foi sede da Maridit e não tem
conhecimento de qualquer ligação do marido com o resort. Essa casa é minha, financiei com meu dinheiro por anos, disse Cássia. Eu falei para minhas irmãs que tenho vontade de sumir daqui. As pessoas ficam inventando coisas que José Eugênio é dono do Taiaiá, afirmou. E por aí adiante. Então você vê que aí já tem uma simulação, eu não sei se o termo jurídico é esse, né? E quando você tem você não, qualquer pessoa que queira se esconder, queira esconder a sua verdadeira propriedade, tem algum parente, alguém de confiança, e essa pessoa assume, dá o nome para essa propriedade, para essa empresa. Isso se faz quando há algo que não deve ser revelado, algo que o fato de existir a empresa no nome real, no dono real, é algo que deve ser escondido da lei. Então, aqui você já vê que há uma coisa, eu não vou exagerar, no mínimo estranha. Aí tem outra história que é ligada, vem essa história do master, dos ministros, da mulher do ministro que é advogada, etc, etc. Aqui embaixo, na variação do Banco Central liquida o Will Bank e aumenta o rombo do FGC. Os outros bancos devem estar uma arara, porque eles vão ter que cobrir, eu não sei qual é o montante, mas eles vão ter que pagar, segundo o seu compromisso, que é um compromisso que defende a credibilidade dos bancos, e o banco vive muito de credibilidade, vão ter que pagar os investidores desse banco, os depositantes, etc. Está aqui, na avaliação do BC, liquidação foi necessária após o Will Bank dar calote no Mastercard. O Will Bank tem cerca de 6,5 bilhões em depósitos que entram na conta do Fundo Garantidor de Créditos. Com isso, a conta a ser paga pelo FGC, no caso Master, deve aumentar para 47 bilhões, o maior valor da história. Quer dizer, esse fundo é um fundo criado pelos bancos privados para garantir que as pessoas que depositam seus dinheiros, suas economias, sua conta corrente nesses bancos tenham a garantia até um certo limite de devolução desse dinheiro em caso de qualquer tipo de impedimento que aconteça. E isso mantém o investidor médio com segurança. Quem tem mais dos 250 mil, que são o limite, né, que deve ser devolvido, aí vai se queixar para o bispo, né? Vai ter que esperar, vai ter que entrar com o processo, talvez daqui 500, 600 anos receba, mas não é tão garantido. Nesse não, papum, os bancos vêm e tem esse fundo que ressalta. Agora, todos os bancos juntos, os grandes bancos, pagando 47 bilhões é dinheiro para qualquer banco. E que é o maior pagamento desse tipo da história. Está aqui, então, a manchete do Estadão, que complica mais ainda a história do Master, do Toffoli e tal. O ministro Fachin, que é presidente, preside neste momento o STF, que é uma presidência rotativa, ele tem responsabilidade para zelar, pelo menos, pela honra pela imagem do STF. E ele interrompeu suas férias
voltou para Brasília e estão tentando os ministros, não sei se todos, uma saída para o Toffoli, porque a imagem do Toffoli você vê que está se afundando e levando consigo a imagem do STF, que aparentemente não faz nada ante o que está acontecendo. Então, as coisas principais são essa intimidade do Toffoli com a defesa do Master, a ponto de ir para o Peru num aviãozinho com o principal advogado do Master, no dia seguinte avocar para si o processo, declarar sigilo absoluto. Depois tem a mulher do Alexandre de Moraes, que tem um escritório de advocacia que recebe 3.600.000 reais por mês para zelar sobre os demais processos que o Master enfrenta, enfim, processos que têm a ver com o Master. São 3.600.000 por mês para isso, e é muito estranho. Claro que o fato de ela ser mulher de um ministro importa. E aí o Fachin continua a tentativa dele, dando murro em ponta de faca, tentando criar um instrumento que, de alguma maneira, crie digamos, uma legislação interna para o STF do que pode, que não pode, do que deve, que não deve, né? Esse regrário que está difícil de sair. Outra notícia importante do dia é o Trump lá em Davos. Está aqui no Estadão também, no alto, olha aí. Trump recua de tarifas e anuncia acordo vago sobre a Groenlândia. Em Davos, né, nessa reunião econômica mundial, né, o Trump, aquela coisa do Trump, ameaça, vai, faz, e depois recua. Mas os Estados Unidos saem sempre ganhando. Quer dizer, tem esse tipo de conduta dele. A gente não sabe se a Europa se curvou ante as ameaças, a Dinamarca, enfim, a Dinamarca é desse tamaninho perto dos Estados Unidos, os americanos ameaçando invadir a Groenlândia. Pelo que se sabe, pelo que se vê, pelo visível, a Europa, tendo à frente a Groenlândia, segurou bastante, negou aos Estados Unidos essa tentativa de anexar de alguma maneira a Groenlândia ao seu território, formalmente pelo menos. Parece, pelo que disse o Trump, que está se chegando a um acordo. Não se sabe qual é o acordo. A principal questão colocada nessa tentativa de abocanhar a Groenlândia é a questão de segurança. Ela existe, ela é reconhecida pelos especialistas, mas dispensaria a soberania americana sobre a Groenlândia. Podia obter algumas concessões, podia obter, enfim, bases instaladas na Groenlândia. Mas a Groenlândia, sabe-se hoje, tem petróleo, terras raras, enfim, é um território, além da questão geopolítica, um território importante sobre o aspecto de riquezas minerais. Então, você não sabe exatamente o que norteia Trump. Provavelmente todas as coisas juntas. Agora, parece, não há nenhuma manifestação oficial que a questão militar está resolvida. E o que não se sabe é se o fato de você ter uma instalação militar em parte do território faz com que esse território tenha soberania americana ou não, ou continue com a soberania dinamarquesa. Aí nós vamos saber nos próximos dias. Aí
deu uma recuada, essa história de cobrar uma taxa, né? Taxas maiores dos europeus. Já o Trump recuou e as coisas sossegaram um pouco. Hoje ele anunciou lá em Davos, o relógio lá está adiante da gente, anunciou a criação dessa comissão de paz, essa coisa que ele inventou, coisa porque eu não sei se é instituição ou não, lá para o Oriente Médio, né? Então, o Conselho de Paz. E aí, notas e informações do editorial do Estadão diz assim: Conselho de Paz é uma armadilha. Brasil deveria polidamente recusar o convite de Trump para integrar o grupo. Ele convidou até o Papa. O Benjamin Netanyahu aceitou. Então, ele está reunindo esse tal Conselho de Paz, que ninguém sabe exatamente o que é. Então, um conselho. E que existe uma fundamentada suspeita que é para criar um órgão concorrente a um órgão destinado a substituir a ONU. Quer dizer, um órgão que tem tantas adesões vai ter força, pelo menos o que parece que é a crença de Trump. E aí você cria, no mínimo, um órgão paralelo concorrente da ONU. É grave. O Lula cuidadosamente até agora não aceitou, o Estadão recomenda que ele não aceite, não há por que aceitar. É uma coisa, o Oriente Médio, lá longe, não nos diz respeito. A gente deve olhar mais nesse instante para a América Latina, que também está sob questão. Venezuela, Estados Unidos, os Estados Unidos assumindo, até brincam, né, que Trump é o novo presidente da Venezuela. A ditadura venezuelana gostosamente, pelo menos até o momento, se submetendo à tutela americana, e a gente não sabe o que pode passar mais pela cabeça do Trump. Então, o perigo está muito mais aqui na América Latina do que buscar a paz em Gaza. Os Estados Unidos não têm mandato para administrar essa paz em Gaza. Já apareceram as maiores loucuras, o presidente já falou em ter um resort em Gaza. É uma coisa maluca. Por enquanto, seria uma estrutura tecnocrática palestina, com esse conselho e, acima de tudo, o presidente, glorioso presidente Trump, chefiando uma desejável paz em Gaza. Agora, você tem um histórico, saindo da teoria, você tem um histórico entre judeus e árabes naquela região, palestinos e israelenses, cheia de ódios há muito tempo, né? Tem um ódio histórico. Cada um acha que o território é seu, e isso que tem que ser pacificado, isso que tem que ser, de alguma maneira, negociado, o que é muito difícil. O que, nas atuais circunstâncias, com o governo extremista de Israel, né, com os movimentos guerrilheiros, terroristas árabes ainda existentes, se bem que despedaçados, você não consegue fazer. Você consegue fazer isso na cúpula. Daí até você conseguir forçar essa paz, esse conselho, uma reconstrução, um governo em Gaza que seja aceito pelos seus vizinhos, é difícil. É difícil. Em todo caso, cada um com seus sonhos, né? Cada um com seus sonhos. Deixa eu variar um pouco e ir para outro. Aqui está o UOL, o Estadão, que nós já vimos. Está aqui o Globo. Está aqui o Globo. Olha aí, desgaste de Dias Toffoli se acumulam.
e Supremo busca uma forma de blindar o tribunal. Que os jornais falam de uma forma, teria que explicar por quê, que seria mandar o processo para a primeira instância. Então, tira do STF o processo com todas as suas consequências. Vai sobrar alguma coisa. Agora, o STF, para fazer isso, vai ter que se basear na lei. Então, até agora, o fato de o processo ter sido avocado para a tutela de Toffoli era um engano legal. Como é que você... Né? Não, é conveniente jogar para a primeira instância? Sei, acho estranho. Uma questão política que está aí na corrida eleitoral, e aqui o título é Corrida Eleitoral, Flávio Bolsonaro foca no Nordeste e escala ex-ministro para coordenar campanha. Vamos ver o que ele está dizendo. Parece que está se consolidando a candidatura dele. Já digo uma coisa importante para você dessa história. Em ampla desvantagem em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste, o senador Flávio Bolsonaro decidiu escalar um parlamentar da região, também senador Rogério Marinho, para coordenar sua pré-candidatura. Decisão tomada após um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ministro de Desenvolvimento Regional, e uma sinalização de que o representante do bolsonarismo pretende priorizar o tradicional reduto petista durante a corrida eleitoral. Durante a última pesquisa, Genial Quest, divulgada na semana passada, mostra o tamanho da dificuldade na região, onde seu pai ficou atrás dos candidatos do PT nos dois pleitos que disputou em 2018 e 2022. De acordo com a pesquisa, Lula tem mais de 60% das intenções de voto no Nordeste, enquanto Flávio marca 13% a 15% nos cenários com mais nomes testados. O que eu disse que ia te dizer depois é o seguinte: por que o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, cancelou uma visita marcada, autorizada pela Justiça, que ele faria a Bolsonaro? Por quê? Uma das explicações que vem da família Bolsonaro seria a seguinte: nessa reunião, Bolsonaro consolidaria para Tarcísio o apoio ao seu próprio filho como candidato definitivo das forças bolsonaristas à presidência da República. Quer dizer, ele colocaria Tarcísio com apoio bolsonarista como candidato à reeleição em São Paulo. Tarcísio vive apregoando que será candidato à reeleição, mas tem um olho e um pé e alguma coisa a mais, né, na candidatura a presidente da República. Tem direito de pensar, de sonhar, de reivindicar. Agora, o bolsonarismo, que a gente não sabia se ia se fixar no Flávio, aparentemente está se fixando. E nessa reunião, pelo menos o Tarcísio teve essa informação, o presidente iria sacramentar essa candidatura do filho dele, afastando a candidatura do Tarcísio. Então, e Tarcísio vive dizendo que é candidato à reeleição em São Paulo, conversa, ele é candidato a presidente e se não der, ele é candidato à reeleição em São Paulo. Então, ele resolveu adiar, não se sabe para quando, dia de São Nunca, provavelmente, essa reunião com o Bolsonaro. Ou ele vai tentar trançar os pauzinhos para ver se reverte essa situação. Por enquanto, eu acho difícil, mais que difícil, muito difícil. Então a gente não sabe como é que fica essa coisa
da candidatura em São Paulo. Presidente interina muda comandantes militares na véspera de reunião parlamentar sobre petróleo. Você está vendo que a ditadura sem Maduro, a ditadura de Maduro sem Maduro, né, todo mundo está se adaptando, está fazendo modificações. A impressão que se tem é tendente a obedecer os Estados Unidos e vai se consolidando dia a dia, não sei até quando, essa história de que a Venezuela se transforma num protetorado americano. Deixa eu ver o que tem aqui. Estados Unidos e Dinamarca vão negociar acordo. Olha, aqui é o Globo falando nesse acordo, só que deu menos dimensão que outros jornais. Groenlândia aconselha, deixa eu ver aqui, moradores a estocarem suprimentos e cidadãos a fazerem plano de fuga. Eu tenho a impressão que o governo lá da Groenlândia, a gente tem respeito por todos os governos. A região autônoma da Groenlândia não se aguenta de pé. O país todo tem 57 mil habitantes, tem um governo e tudo, mas aqui entre nós fala muito pouco, né? Quer dizer, fala com pouco volume, é tutelado aí mesmo pela Dinamarca, e isso é reforçado pelo fato da Dinamarca sustentar a Groenlândia. Vamos ver um outro jornal aqui. Queria ver um jornal mais conservador, a Gazeta do Povo de Curitiba. Eu não vou ler tudo isso, mas você vai ver a complexidade só pelo título. STF pauta possível redefinição da liberdade de expressão para fevereiro. É uma discussão que envolve liberdade de expressão, agora que ela vai ser invocada, vai ser usada, vai ser pisoteada nas eleições de outubro. Então, é o momento de se rediscutir e fixar regras. Eu não gosto quando se mexe nisso, que sempre eu vejo uma tentativa de alguém de criar um sistema de censura, quando é contra ele mesmo, né? Eduardo Bolsonaro cobra apoio da direita para Flávio em 2026. Assista ao Café com a Gazeta. Você tem a direita bem dividida, né? Você tem uma direita que não obedece aos desígnios, à orientação de Bolsonaro, né? E tem uma direita que está com os governadores. A direita não é um bloco unido, nem a esquerda, mas a esquerda agora tende pelo Lula, né? Caso Master coloca a corrupção de volta no radar dos brasileiros e pode afetar eleições em 2026. Essa é uma visão de um órgão conservador, respeitável, a Gazeta do Povo. Trump pressiona Lula com armadilha diplomática em convite para Conselho da Paz. Olha, eu quero fazer uma correção. Ontem alguém me observou que a história daqueles auxiliares de enfermagem que mataram, uma coisa maluca, não definida claramente, que mataram clientes no Distrito Federal de um hospital, que eu chamei de enfermeiro. Enfermeiro é uma coisa, enfermeiro e enfermeira são carreiras universitárias. Auxiliar de enfermagem, se eu falei enfermeiro, me perdoem os enfermeiros, são auxiliares de enfermagem, que são técnicos do setor. Não tem faculdade, enfim, não é uma carreira universitária. Quem tomou cafezinho conosco? Jonas Cruz, Cida Viola, Cláudio Luiz, Eduardo Mato, Juliano Antunes, Fábio Biazin,
Epaminondas Carneiro, Nilza Pereira, Marlene Galina, Eliana Salles, Josinete Batista, Margarida Souza, José Pereira de Sorocaba, Silvia Bonorino de Mogi das Cruzes, Angeline Sônia de Campinas e Mário Rivagnani de Sumaré. Sumaré é uma cidade paulista. Pessoal, você viu, nós continuamos transmitindo, estamos esperando o sol chegar, o jornal aqui de Ubatuba, da aprazível e maravilhosa e belíssima Ubatuba. Os nossos agradecimentos, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. É preciso, com urgência cada vez maior. Bom dia.